Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é preciso fundar um novo marxismo no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, ele fica aparecendo como QR Code na tela do vídeo. Note, eu estava ontem, domingo, em São Paulo. Esse vídeo só vai ao ar na terça, né? Mas estou gravando na segunda. Estava debatendo o lançamento do livro do Pedro Maren, né? Aproximações Sucessivas, bota aí na tela, Maxwell, que analisa o papel dos militares durante o governo Bolsonaro, né? E no começo do governo Lula, né? Faz uma análise, um diagnóstico do partido fardado. Eu tive a oportunidade de debater no momento das perguntas, infelizmente não foi gravado, o que a gente precisa fazer para enfrentar a questão do poder, da violência e partido fardado, né? Eu dei uma resposta muito focada nas transformações que o marxismo brasileiro precisa passar. E eu quero começar a dividir algumas coisinhas com vocês, são reflexões que vão ser desenvolvidas no decorrer dos próximos meses aqui no canal. E depois dessa palestra eu comecei a escrever um livrozinho, um livro de bolsa, que vai ter 50 páginas, bem rápido, para melhorar a circulação, essas ideias. Vejam, eu estou terminando um livro agora, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo do século XX, né? Esse livro é parte de um movimento que eu agora consegui sistematizar, que é uma síntese dos meus incômodos em que eu acho que sejam os problemas do marxismo brasileiro. Eu sintetizei isso em 4 teses centrais. Todas elas eu já venho falando há anos no canal, no Revolution, em palestras, em textos, em entrevistas, em livros e tal. Mas vamos sintetizar aqui. O marxismo brasileiro tem 4 grandes problemas. Primeiro, ele é profundamente liberal, e esse liberalismo tem como elemento central o balanço das experiências socialistas do século XX. O marxismo brasileiro ele assimilou o balanço liberal das experiências socialistas, que o grande problema foi o autoritarismo, o totalitarismo, a falta de democracia, desconsiderando, por exemplo, uma análise teórica do que são os problemas de construir o socialismo numa situação de cerco imperialista, com uma condição de guerra permanente imposta pelo sistema burguês, né? Vamos lembrar, gente, que no século XX, nenhuma experiência socialista, atenção, nenhuma experiência socialista se desenvolveu sem ter uma guerra pré-conquista do poder, durante a conquista do poder ou pós a conquista do poder. Mesmo Cuba, a invasão da Baía dos Porcos, a gente não pode colocar na mesma dimensão do que foi a Guerra do Vietnã, a Guerra Civil na China, a Guerra da Coreia e por aí vai. Mas a invasão da Baía dos Porcos e o bloqueio contra Cuba se configura numa situação de guerra permanente, ainda que uma guerra de baixa intensidade. Os Estados Unidos não realizaram um desembarque, uma ocupação total de Cuba, mas aquilo é uma situação de guerra, tá ligado? Então, por exemplo, não existe pensar uma revolução socialista sem pensar a situação de guerra permanente imposta pelo imperialismo, que se materializa, na maioria das vezes, de acordo com a história, com a invasão militar direta, né? Sabe isso? Então, por exemplo, o debate de que o grande problema das experiências socialistas do século XX foi uma abstrata falta de democracia, sem considerar as condições concretas de baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas, né, onde essas revoluções foram realizadas, sem considerar o legado colonial que estava para ser superado, onde essas revoluções foram realizadas, sem considerar o cerco imperialista, sem considerar a condição de guerra permanente imposta, sem considerar o domínio científico-técnico como forma de manter a soberania da experiência socialista e conseguir desenvolver melhores condições para o povo trabalhador. Enfim, toda uma série de questões é colocada de lado, né? Esse tipo de balanço que apela para um senso liberal de o que faltou foi uma democracia em abstrato, e aí sai de cena, né? A partir desse diagnóstico equivocado, a reivindicação das experiências socialistas do século XX, do marxismo-leninismo, de Mao Zedong, de Fidel Castro, de Stalin, de Joseph Broz Tito, de Kim Il-sung, de Ho Chi Minh e por aí vai. Perfeito. Então, esse é um primeiro elemento que, por exemplo, essa reflexão está sintetizada nesse livro que eu vou lançar, o Batalha pela Memória, que vai sair numa parceria pela Baioneta, pela Ruptura. Ele sintetiza os últimos 4 anos de reflexão que eu venho fazendo sobre o tema. O segundo vetor fundamental de problema do marxismo brasileiro
é o seu profundo colonialismo cultural, né? Isso aí já vem sendo debatido por mim há muito tempo. Tem vídeo, tem curso, tem palestra. Eu dirijo, junto com Gabriel Landi, uma coleção, Quebrando as Correntes, que visa combater esse colonialismo cultural e colocar à disposição das pessoas, de escritos, de autores e autoras revolucionários e revolucionárias africanas, do gueto negro dos Estados Unidos. Agora, o próximo volume, Quebrando as Correntes, vai ser sobre a América Latina, depois vai ser sobre o Oriente Médio e vamos concluir com a Ásia. Enfim, mudar as referências teóricas, culturais e subjetivas do marxismo brasileiro, promovendo uma maior latino-americanização, africanização e nacionalização do nosso marxismo, fazendo com que a gente reconheça que nossos problemas na luta de classes, na construção do socialismo, tem muito mais a ver com os problemas de Moçambique, com os problemas da Argentina, com os problemas da Colômbia, do que com os problemas da França ou da Inglaterra, percebe? Então, tipo, esse combate ao colonialismo cultural, essa reivindicação que a gente compreenda o papel do marxismo periférico como elemento central para a gente beber, é algo que também está sintetizado em várias produções minhas e eu pretendo avançar cada vez mais nesse debate e contribuir cada vez mais para a gente fazer do marxismo brasileiro algo mais periférico, algo mais terceiro-mundista, algo mais latino-americano, africano e brasileiro, né? A gente ignora muito a produção brasileira sobre o marxismo e é muito por as referências da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, e que acabam não compreendendo, não todos, né, mas muitos deles não compreendendo o que é fazer militância política, o que é a luta de classes na periferia do sistema capitalista. Agora aqui um parênteses, né? Não tem nenhuma crítica fácil aqui, viu, gente? É claro que a gente tem que ler marxistas europeus. Eu tenho referência no Domenico Lossurdo, que é italiano, tenho referência no Michael Parenti, que é estadunidense. O que a gente precisa é colocar como eixo central de referência de diálogos e de trocas é a periferia do sistema capitalista. Não significa um abstrato não ler os pensadores e pensadoras marxistas da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, do Japão. Significa ter como referência central a produção marxista periférica para, a partir daí, enriquecer cada vez mais o nosso marxismo. O terceiro ponto, que eu venho insistindo bastante no último ano, é que o marxismo brasileiro ele tem pouco a dizer sobre a organização prática da classe trabalhadora, sobre o trabalho de massas revolucionário. Essa pergunta eu já fiz várias vezes, eu faço mais uma vez. Quantos livros de um marxista universitário famoso que você conhece, que você gosta, que debate recrutamento, que debate finanças, que debate comunicação, que debate trabalho territorial, que debate segurança, que debate formação política da organização? A maioria dos marxistas brasileiros, dos marxistas estrangeiros que a gente lê, simplesmente não debate o como se organizar. Porque, veja, na hora da gente pensar a ação política, a gente pode dividir ela em três grandes vetores, né? O que é, o que fazer e o como fazer. Ou seja, na hora de tirar uma linha política, você precisa compreender o fenômeno que você está enfrentando, está se defrontando, né? Então, o que é? Você precisa entender, por exemplo, você quer enfrentar a expansão do agronegócio, a escalada dos conflitos pela terra, a violência contra lideranças indígenas, camponeses, quilombolas e tal. Então, você precisa entender o fenômeno, você precisa analisar, você precisa compreender os principais determinantes, tendências, dinâmicas e por aí vai. Então, você faz uma análise do que é, né? Entender o fenômeno. Compreendendo o que é, você vai formular uma linha do que fazer, ou seja, que forma de ação a gente vai tirar para enfrentar essa expansão do latifúndio, essa expansão do agronegócio. Só que tirar da linha política não basta dizer o que tem que fazer, precisa dizer como fazer. Então, por exemplo, a gente entende que é fundamental nesse processo de enfrentamento do agronegócio conquistar os pequenos e médios produtores, porque hoje, no Brasil, por exemplo, há uma unidade muito grande político-ideológica entre os pequenos e médios produtores e o grande agronegócio, porque o agronegócio, a partir do seu poder político-ideológico, conseguiu convencer aquele pequeno produtor de melão, de melancia, de tomate, que ele é parte do agro brasileiro. Então, beleza, a gente tira na análise
que é importante quebrar essa unidade e fazer com que o pequeno e o médio produtor vejam que eles têm muito mais em comum com o sem terra ou com o trabalhador rural assentado do que com os barões do agronegócio. É que não basta dizer isso, é preciso dizer como a gente vai fazer esse trabalho político, como a gente vai dialogar com o pequeno e com o médio produtor, quais são os caminhos, quais são os meios, quais são as táticas, qual é o discurso, percebe? Tipo assim, na esquerda brasileira a gente vê muitas análises de conjuntura, o que fazer, e raramente alguém diz o como fazer. Como fazer? Tipo, nesse exemplo, beleza, não, a gente tem que chegar junto, tem que apresentar um discurso, uma linha política para os pequenos e médios produtores. Não, tranquilo, beleza. E aí, como é que a gente chega nesses pequenos e médios produtores? Como é que a gente vai materializar em ação política prática essa ação tirada? O marxismo brasileiro ele é abstrato, no geral. Ele tem pouco a dizer sobre o como fazer. E a gente precisa recuperar essa unidade. Porque, veja, todo mundo fala que o marxismo é teoria e prática, né? A famosa praxis. Mas veja, gente, teoria e prática necessita necessariamente do como fazer, porque é inclusive o como fazer que dá a ligação entre o diagnóstico do fenômeno, o que é a linha política tirada, e aí a concretização disso, dessa unidade entre a análise do que é, do que fazer, é o como fazer. Ou seja, se você não tem a dimensão do como fazer, você não está realizando a praxis. Você está só fazendo, inclusive, uma análise que é uma análise ainda no plano teórico, porque dizer o que fazer sem pensar os meios de concretizar a linha política é basicamente ainda uma análise teórica que não desceu ao nível da prática, entendem? O quarto ponto é que o marxismo brasileiro tem um problema, né, de pensar concretamente o que é a tomada do poder, de pensar o poder político, de pensar a questão da violência, de pensar os meios de ação contra-revolucionária e contra-reformista que a burguesia brasileira tem. Concreto e objetivamente, ninguém sabe muito bem o que significa uma revolução brasileira. Tipo, uma revolução brasileira, o que é que isso significa em termos objetivos? O que isso demanda de maneira objetiva a nível de organização popular? Não só há um déficit, um debate sobre o que é uma teoria da transição socialista, esse deve ser reconhecido e muita gente falou e fala disso, mas há um déficit também sobre o que é a teoria da tomada, da conquista do poder no Brasil. Então, acho que enfrentar esses 4 vetores é fundamental para o marxismo brasileiro ter capacidade de conquistar cada vez massas da classe trabalhadora, ter uma penetração cada vez maior da nossa classe e ser uma força decisiva na conjuntura e na luta de classes no Brasil. É claro, esse empreendimento, gente, não é eu sozinho que vou fazer isso, não. Tem muita gente que já vem debatendo, por exemplo, quebrar a hegemonia liberal do marxismo brasileiro, trazer as referências do marxismo periférico e anticolonial para o marxismo brasileiro. Muita gente que vem com preocupação sobre dar concretude à prática política marxista. Cito, por exemplo, o MST. O MST é uma das poucas organizações do Brasil que tem produção de maneira sistemática sobre o como fazer da linha política. Então, você acha publicações do MST, lançadas pela Expressão Popular, sobre agitação e propaganda, sobre trabalho de base, sobre comunicação, sobre como fazer uma assembleia, sobre recrutamentos e tal. O MST cumpre um papel importantíssimo em debater como organizar a classe trabalhadora. Só que tipo, o papel do MST, por exemplo, é exceção. Assim como, por exemplo, o João Carvalho tem um papel fundamental na política brasileira no debate sobre o marxismo periférico, sobre descolonizar o marxismo, fazer o nosso marxismo cada vez mais latino-americano, africano e por aí vai, e várias editoras e organizações. Então, é um esforço coletivo, só que eu estou na perspectiva de tentar sintetizar isso, começar a dar um foco mais direcionado para enfrentar esses 4 pontos. O Lavra Palavra, por exemplo, um trabalho que vem fazendo de divulgação sistemática da obra de Lenin, contribui muito para a gente pensar concretamente a conquista do poder no Brasil, pensar concretamente o que é a construção do poder popular. Então, acho que para a gente ter um marxismo que tenha a capacidade de ser a alma viva do povo trabalhador no Brasil, a gente precisa superar essas 4 limitações centrais e fundamentais e criar um novo marxismo. Não um novo marxismo que vai tentar inventar a roda ou criar uma nova interpretação de Marx, Engels e Lenin. Não. Um marxismo que, a partir da obra de Marx, Engels, Lenin
e todos os revolucionários e revolucionárias da humanidade consiga se reposicionar no campo teórico, político e simbólico da luta de classes no Brasil e dar sentido concreto para ser um instrumento de transformação da classe trabalhadora, para ser um instrumento de luta da revolução brasileira. É nesse sentido que eu falo de um novo marxismo. Então, sintetizando algumas ideias que eu venho pensando, eu comecei hoje a escrita desse livrinho, espero terminar em breve. Vai ter a Flipei, né, em novembro, e aí vou até falar com a galera da Autonomia Literária para ver se eu consigo lançar esse livrinho em setembro, na Flipei, livrinho de bolso, pequeno, didático, introdutório, rápido, para todo mundo, o máximo de pessoas possíveis conseguir ler, porque vai ser muito acessível, sem uma linguagem acadêmica, para a gente conseguir debater, para a gente conseguir, gente, que o marxismo deixe de ser assunto de seminário acadêmico e o marxismo vire tema de roda de conversa de bar, na parada de ônibus, que no metrô, que no intervalo da igreja, que no espaço de confraternização do terreiro, que no espaço de confraternização do sindicato, do grêmio estudantil, da universidade, da escola, aqui no intervalo do almoço, que a gente veja, né, trabalhadores do comércio informal, garis, rodoviários, metroviários, enfermeiras, professores e professoras, todo mundo debatendo o marxismo, compreendendo o marxismo, se entendendo enquanto classe trabalhadora. A gente precisa fazer um esforço de dar concretude e materialidade a uma ideia de revolução brasileira. E a gente não faz isso sem superar o colonialismo cultural, sem dar sentido prático ao debate sobre o que é tirar uma linha política, sem fazer com que o marxismo brasileiro compreenda cada vez mais as contradições e particularidades nacionais do Brasil e da América Latina, e sem fazer com que esse marxismo entenda o que significa concretamente gritar, lutar, criar poder popular. Eu acho que esse é um esforço coletivo da nossa geração, e vários intelectuais, vários aparelhos, várias organizações políticas, movimentos sociais, sindicatos vão contribuir de diversas formas, e eu estou tentando dar minha modesta e humilde contribuição também. Então, gente, a gente precisa fazer com que o marxismo brasileiro seja assunto da rua, assunto do cotidiano, seja, como diria Sartre, o espírito do nosso tempo. Esse é o nosso desafio, se a gente quiser realmente construir uma revolução brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.